Queridos, eu queria compartilhar alguma coisa com respeito a aquilo que se busca muito na internet. Se você fizer uma busca na internet, você vai ver que uma das maiores procuras no Google é pelo sucesso, né? As pessoas vão atrás de uma fórmula mágica para o sucesso, né? E se você fizer uma busca, você vai encontrar alguns temas tipo esse aqui. 10 atitudes para alcançar o sucesso rápido. 10 dias para manter o foco e se tornar um sucesso. 13 fatores essenciais para se tornar um líder de sucesso em poucas semanas. Sucesso pela lei da atração. Como ganhar mais dinheiro e trabalhar menos e ter sucesso. Esse é bom, né? Eu achei inúmeros artigos, irmãos, sobre isso, porque às vezes a gente vê no seio da igreja, uma busca incessante por isso. E, na verdade, a nossa busca ela não deve ser por status, por posição ou pelo sucesso. A nossa busca na igreja deve ser ao Senhor, e Ele vai nos conduzindo àquilo que Ele deseja. Eu lembro que Canrumbé fala uma frase, que ele diz assim, sucesso, no dicionário Aurélio, aquele de papel, que a gente tinha antigamente, ele só está, o trabalho é que causa o sucesso. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário Aurélio, daquele de impressão, porque o S vem antes do T, né? Então, Canrumbé falava essa frase. Mas eu não conheço, irmãos, uma fórmula mágica para sucesso. Não existe sucesso rápido sem trabalhar a sua fé, sem desenvolver a sua maturidade. A gente não chega num patamar, num nível, por acaso, né? Eu sempre gosto de falar que ninguém se torna alguém por acaso, ninguém se torna um médico por acaso, um engenheiro por acaso. É pela dedicação, pelo esforço, pelo comprometimento, pelo sacrifício. Aí sim nós vamos nos tornando aquilo que nós desejamos e temos uma visão da parte de Deus. O irmão Hegel, ele fala que o único segredo de sucesso que ele conhecia é caminhar segundo a palavra de Deus, orar e ouvir o Espírito Santo. Ele diz que simplesmente ouço o que o Espírito Santo tem a dizer e obedeço. Esse é o segredo que ele tinha para o sucesso, né? E você pode ter o entendimento que o irmão Hegel ele passou um tempo, né, no anonimato, sem ninguém conhecer ele, sem fazer, na verdade, o seu ministério ser abrangente de forma mundial. Ele abriu o Rema quando tinha 57 anos de idade. E as pessoas pensam em se aposentar ou baixar o nível, né, da sua velocidade, da sua intensidade, quando vai chegando numa certa idade. Irmãos, eu vou te dizer, não existe aposentadoria para quem é crente. Amém? Você precisa da sua força total naquilo que o Senhor fala. O irmão Reagan também disse, é uma frase bem conhecida, né, uma citação bem conhecida. Ele diz o seguinte: preguei a fé quando parecia que não estava funcionando para mim. Preguei a fé corajosamente, graças a Deus, sem um centavo no bolso. Preguei a fé e a prosperidade com contas por pagar por todos os lados. Preguei o que a palavra nos promete face a insuperáveis dificuldades, porque sabia que era a palavra de Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que existe uma estação, existe um tempo, né, para a gente cumprir a palavra quando nada mais parece que está funcionando, né? Enfrentando as impossibilidades que nos cercam, né, na vida. E é bem importante a gente atentar para isso, atentar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ontem nós estávamos num programa aqui, na verdade, numa live, e a gente estava comentando sobre como ser guiado pelo Espírito. E eu me lembro do meu começo, e me lembro de como eu era infantil, né, e não conseguia perceber ainda as direções de Deus, não tinha clareza no meu coração, não sabia obedecer imediatamente aos comandos de Deus. E eu comentei de um fato que aconteceu comigo, né, que me custou, né, essa desobediência num certo sentido. Eu estava trabalhando muito na igreja, naquele tempo eu era pastor da igreja aqui de Campina Grande,
E nós estávamos trabalhando para a montagem de um ECC, um Encontro de Casais com Cristo. E me lembro que a igreja era no bairro da Prata, e eu ia para casa para almoçar. Eu morava naquele tempo com o apóstolo Bud e Jen. E eu fui para casa com aquela intenção: eu vou almoçar e vou sair rápido para poder me organizar o trabalho. Quando eu cheguei perto da casa, a casa ela tinha um portão grande de um lado, era uma casa de esquina, numa parte da casa era um portão grande de um lado, e a do outro lado, que era esquina assim, tinha um portão pequeno. E eu parei no portão pequeno porque eu pensei: rapaz, é 15 minutos que eu vou passar para comer e sair. Eu disse: eu não vou colocar o carro lá na garagem, não, porque para colocar na garagem eu tinha que abrir a garagem, depois fechar a garagem. E como a gente tinha Rottweiler, o pastor gostava de cachorro, costumeiramente os cachorros, quando a gente abria o portão, eles saíam, aí você tinha o trabalho de pegar eles. Então eu disse: não, eu vou colocar aqui fora e vou sair. Eu entrei, 15 minutos depois eu saí, disse: cadê meu carro? Eu fiquei com a impressão que eu deveria colocar o carro dentro da garagem, mas não coloquei. O que eu fiz? Eu tirei o documento do carro e coloquei no meu bolso, pensando que estava guardando o carro. Vão guardar só o documento. Quando Deus manda guardar o carro, não é suficiente. Né? Então eu fui, deixei o carro lá. Quando eu voltei, o campo mais limpo do mundo. Eu disse: meu Deus, será que eu deixei na garagem? Aí desci lá, fui olhar se estava na garagem. Porque não tem aquele tempo que você está tão sobrecarregado que você fica esquecendo de algumas coisas. Fui lá na garagem, eu digo: eita, roubaram meu carro. Aí eu fiquei pensando, fui prestar queixa, né? Que é o que a gente faz, fui prestar queixa, mas não tinha orado, não tinha pensado sobre isso, e algumas pessoas me perguntavam: o senhor já orou, pastor? Eu disse: não, ainda não, eu vou chegar em casa, eu vou ter uma audiência com o Senhor, né? E fui, orei, perguntei ao Senhor, peguei alguns versículos, e o Senhor falou comigo que eu tinha desobedecido. E eu fiquei pensando: poxa, de fato eu tive aquela impressão de não deixar o carro ali. Mas uma coisa tão simples assim, me custou tanto. Eu disse: Senhor, eu te peço perdão, mas eu preciso desse carro. Eu preciso que esse carro volte. Eu preciso que o Senhor traga de volta, porque é o carro que me ajuda a fazer o trabalho. Então, eu orei e fui para a igreja, a gente não deixou de fazer o trabalho por isso. Nem fiquei triste, eu sabia que o Senhor sabia onde é que estava o carro. Então, fui para cá, para o trabalho, umas pessoas me perguntaram: orou, pastor? Não, quando eu chegar eu oro, e eu orei naquele tempo e pronto. Eu me lembro que, alguns dias depois, algumas pessoas me perguntavam: apóstolo, na verdade ali era pastor, né? Pastor, o seu carro? Eu digo: está chegando. Ele já encontrou? Eu digo: não, Deus sabe onde está e vai informar onde está e a gente vai pegar. Passou-se alguns dias, irmãos, e essas perguntas eram recorrentes. Né? As pessoas sempre perguntavam para mim. Eu digo: não, está chegando, está chegando. Passaram alguns dias e eu orei ao Senhor novamente. Eu estava assim, desejoso de que esse carro chegasse. Logo porque eu sabia que Deus sabia. Eu não sabia, os policiais não sabiam. Mas eu sabia que Deus sabia, então Ele poderia informar. E eu digo para os irmãos, né, que uma vez eu recebi uma ligação, num dia eu recebi uma ligação de uma pessoa me chamando de Luiz Augusto. É raro uma pessoa me chamar de Luiz Augusto. A única que me chamava de Luiz era a Sílvia, né? Mas agora está com o Senhor. Então, a pessoa me chamou de seu Luiz Augusto, eu disse: pois não. Ele disse: o senhor teve um carro roubado? Eu disse: tive. Ele disse: pois parece que encontrou. Eu disse: rapaz, parece não, é o meu. Aí ele disse assim: parece que é o seu, vamos lá, e eu queria levar o senhor lá. Pronto, ele foi. Eu convidei Gilson Lima para ir comigo e a gente foi lá no lugar. O lugar, irmãos, é aqui em Campina Grande, se chama Morro do Urubu. Acho que você nem sabe que tem urubu, imagina o morro, né? Esse carro estava dentro de um matagal ali, fechado, e eu não sei como foi que descobriu. Eu disse: caramba, como é que os caras trouxeram para cá para fazer o desmanche, né, do carro? E nesse dia eu perguntei ao delegado: rapaz, como foi que vocês encontraram aqui? Ele: rapaz, é interessante essa história. Disse que tinha uma pessoa
que ia passando num caminho daquele de roça, você sabe? Aqueles caminhos de roça, bem... E ele deu vontade dele fazer o número 2, deu um desarranjo nele, e ele foi para um lugar que dava para ver um brilho, talvez seja do para-brisa do carro, dos vidros do carro. Ele viu um brilho e ele foi lá e abriu a mata e viu que o carro estava lá e ligou para a polícia, e a polícia encontrou meu carro. Eu digo, irmãos, isso é um santo desarranjo, né? O camarada ficou desarranjado e foi encontrar meu carro, né? E meu carro voltou. Eu não deixei de ter prejuízo, irmãos. O carro voltou. Mas por causa de uma desobediência num sentido, eu tive um prejuízo que foi grande. Eu tive que gastar um dinheiro para recuperar algumas peças que tinham sido roubadas. Mas meu carro voltou. Queridos, quando a gente é novo, quando a gente ainda tem uma margem, né, de segurança da gente cometer alguns deslizes. Eu não falo pecado, não, pecado grosseiro, de imoralidade, de coisas assim. Mas alguns deslizes, quando a gente ainda está aprendendo a discernir a voz do Espírito, a discernir a vontade de Deus, a gente ainda tem uma margem. Mas quando a gente já tem mais tempo de cristão, mais tempo de maturidade, irmãos, alguns deslizes eles não são tão fáceis de se recuperar. E é bom que a gente fique atento para isso, porque quanto mais dado, mais é cobrado. Quanto mais você recebe, mais vai ser cobrado de você. E eu sei que você entende que nossa vida não é independente de Deus. Nós precisamos seguir as estações, as esferas que Deus demarca para nós. Se você abrir comigo lá em 2 Coríntios, abre lá comigo, por favor. A gente vai ver na Bíblia que Paulo mesmo sendo o apóstolo Paulo, o escritor da maior parte do Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala do respeito que ele tinha para os limites de esfera de ação que Deus tinha demarcado para ele. Ele diz o seguinte, no versículo 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Aí ele volta a dizer, porque não ultrapassamos os nossos limites. Existem limites para nós. E nós precisamos entender cada estação para a nossa vida, para a gente cumprir essas estações com fidelidade, com disposição de obedecer a Deus em todo momento. E o que é interessante, queridos, é que quando nós passamos num momento que nossa estação ela é aprovada por Deus, é como se Ele te desse uma liberação para você voar mais alto, você ir para uma esfera maior. Eu, lendo um livro, você tem esse livro também, né? O Espírito da Fé, de Mark Hankins. Ele fala uma história bem interessante. Ele diz sobre um pregador que também era piloto, e ele estava falando sobre uma fé sempre crescente. E enquanto ele estava pilotando, ele teve essa ilustração da parte do Senhor. Ele disse o seguinte, quando ele estava decolando seu jato, um dia, a torre de controle disse, você está liberado para 10.000 pés. O avião subiu até os 10.000 pés. Depois de algum tempo, a torre de controle disse, você está liberado para 20.000 pés. O pregador voou até 20.000 pés. Então a torre disse novamente, você está liberado para 40.000 pés. Então ele subiu para os 40.000 pés. Mark Hankins diz, você não pode dizer, vou voar até onde eu quiser. O homem na torre de controle sabe de coisas que você não sabe. Então é importante, irmãos, a gente entender essa esfera que Deus demarca para nós. Por certo, Deus sabe mais coisas do que você. Talvez você esteja murmurando para ter uma coisa que, se você tiver, você entra numa encrenca grande. E traz dano para você e vai trazer dano para outras pessoas. Vou dizer, você não pode voar aonde você quiser. O homem na torre de controle sabe de coisas que você não sabe. Do mesmo modo, Jesus é o autor e consumador da fé.
Fé é obedecer a Deus e você precisa esperar até que tenha liberação para subir para altitudes espirituais mais elevadas. Meu amigo pregador disse que enquanto eu estava subindo mais alto, o Senhor falou com ele dizendo: eu gostaria que você tivesse tanta confiança em mim, quanto tem naquele homem na torre de controle. Quando eu lhe disser que você está liberado para 20 mil pés, puxe o manche e siga em frente. Você sabe quando está liberado no seu espírito. Quando tem um espírito da fé, você sabe como isso funciona. Você já exercitou a sua fé e sabe se alguma coisa está perturbando ou não. É melhor ficar em 2.000 pés até que alguma coisa dentro de você, como o Espírito Santo, lhe autorize a voar mais alto. Queridos, é segurança para nós obedecermos a Deus em todas as estações da nossa vida. Eu sei, queridos, assim, que muitas vezes não é difícil perceber a visão da parte de Deus para a nossa vida. E a gente sempre fala, a visão de Deus é grande, né? E é grande mesmo. Para você, para a sua família, Ele tem um plano gigantesco. Mas é mais importante você ficar atento e ligado nos detalhes do plano de Deus que vai vir na continuidade da sua caminhada ao objetivo, para que você não se perca nesse meio tempo. Porque se você fica muito acumulado de coisas, irmãos, de tensão, de ansiedade, porque não está chegando a hora, não foi ainda, nesses 10 anos que se passou, não chegou aquilo que você queria, você talvez se monte com uma sobrecarga que Deus não quer que você fique. Eu não sei se você entende sobre sobrecarga, mas sobrecarga não é bom em campo nenhum. Sobrecarga em peso físico não é bom. Você sabe que tem alguns aqui que estão sobrecarregados, né? Mentalmente, irmãos, não é bom, né? Você tem uma sobrecarga, isso causa curto-circuito, né? E espiritualmente também. Levar uma carga que você não foi chamado para levar, isso vai desgastar a sua vida. Então, é importante você atentar para as orientações de Deus e as esferas que Ele estabeleceu. Eu acho interessante, irmãos, porque certa vez eu estava construindo, né? A exemplo do pastor João, que construiu a casa agora. A casa é boa para esse tempo, mas com o passar do tempo, a gente começa a querer inventar, né? Você construiu a casa para uma certa estrutura, né? Por exemplo, na fiação elétrica, você bota uma estrutura elétrica que comporta aquela demanda que você tem na casa para aquele momento da construção. Está tudo bem, está tudo perfeito, e geralmente existe uma porcentagem, né, que você deixa de margem para que haja se não há necessidade, uma sobrecarga. Mas com o passar do tempo, irmãos, ao invés da gente pensar em analisar se a fiação ela tem condição de suportar a demanda do que a gente exige, a gente começa a colocar instrumentos, né, que não foi projetado para aquele fim, ou a casa não foi projetada para aquele fim. Por exemplo, você constrói uma casa, coloca toda a fiação, mas não planeja colocar no futuro ar-condicionados, né? E você tem 3 quartos, aí você quer colocar 3 ar-condicionados no quarto. Essa demanda que você coloca lá, irmãos, ela pode gerar uma sobrecarga nos fios e ter um incêndio ali. Queridos, eu vejo muita gente, às vezes, dentro da igreja, com sobrecargas e num curto-circuito, por causa de demandas que estão sobrecarregando eles e que você assumiu para si mesmo. Não foi Deus que colocou ali. Quando Deus, Ele coloca, irmãos, e por vezes Ele coloca uma carga, né, sobre você para te inspirar a saber que Ele é maior do que tudo que você está vivendo. Quando é Deus, está tudo bem. Mas quando é você, aí a coisa complica. Aí você estoura a sua vida e, como Simon certa vez advertiu a gente, é como queimar uma vela pelas 2 pontas. Rapaz, aquela vela vai se desgastar rápido demais. E a gente vai perder o melhor da nossa vida. Deus não quer que você viva sobrecarregado.
Então você precisa ter esse julgamento sóbrio, né, para não ter um anseio, um desejo tão incontrolável pelo sucesso que você vai se sobrecarregando de coisa, querido, que não vai chegar naquele tempo que você quer. E esses curtos-circuitos vão custar muito para você. Eu sei que você sabe, mas uma boa parte do livro de Gênesis, né, foi falado sobre a vida de Abraão. Muitos capítulos, mais de 15 capítulos sobre a vida de Abraão, e vem falando sobre a sua descendência. A promessa que Deus fez a Abraão, irmãos, ela foi uma promessa muito gigantesca, né? Começando a partir do capítulo 12, no versículo 1, a gente vai ver como Deus ele falou e como deixou, talvez, Abraão perplexo, pensando, rapaz, como é que isso vai acontecer? Deus falou. Só que a fala de Deus não implicaria dizer, irmãos, que seria automaticamente, no outro dia, já estaria assim. Leva-se um tempo para chegar no objetivo que Deus quer. Leva-se um tempo para a conclusão da visão. Leva-se um tempo. E eu posso te dizer, irmãos, que se você for fiel a Deus, você vai cumprir uma parte da visão e não vai concluir ela, porque não tem fim. Né? Outras pessoas vão pegar lá na frente e vão fazer o trabalho que você começou. Está tudo normal com isso. Nós não vamos viver aqui para sempre. Então, é normal a gente pensar em sucessões, é normal a gente pensar lá na frente, né, o que irá acontecer. Está tudo bem com isso. Né? Mas, olhando para essa passagem de Abraão, vamos ver lá a promessa que Deus fez a ele. No capítulo 12, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa fala de Deus deu material a Abraão para ele pensar na vida, pensar nas estações, pensar no tempo, né? E ver que essas coisas eram possíveis mesmo que ele tivesse uma idade avançada. A promessa de Deus, a primeira foi: eu vou te mostrar para onde ir. A segunda: vou te fazer uma grande nação. Vou te abençoar, vou fazer o seu nome grande, farei de você uma bênção para os outros, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, abençoarei todas as pessoas da terra através de você. Queridos, essa promessa não era uma coisa simples. Era uma garantia de Deus que Ele faria aquilo a seu tempo. O que colocou a promessa de Deus em movimento, irmãos? Foi a fé de Abraão. A fé de Abraão colocou a promessa de Deus em movimento. Mas eu quero te advertir que isso não aconteceu nos primeiros anos da peregrinação de Abraão. Foi uma viagem no tempo. Ele foi conquistando a cada momento. Houve momentos bons e houve momentos ruins. Mas Abraão foi crescendo. Lá em Gênesis capítulo 17, abre lá comigo, por favor. Tem uma passagem interessante. Gênesis 17, no versículo 1, que diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, segundo o que a gente entende da Bíblia, ele, quando recebeu a promessa de ser pai, ele tinha 75 anos. Então, 25 anos se passaram para que essa promessa se cumprisse. 25 anos não são 25 dias, não são 25 meses. É uma vida, irmãos, trabalhada. É uma vida de conquista, né? Quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor. O Senhor disse-lhe:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. É interessante essa passagem, porque quando ele chega com a idade de 99 anos, Deus aparece e diz: Abraão, ande, em outras palavras, consciente da minha presença, e você amadurecerá. A palavra perfeito, irmão, pode ser perfeitamente trocada por amadurecimento. Você vai amadurecendo. Se você tiver consciência da presença de Deus, consciência do que Deus fala contigo, você vai amadurecendo. E o tempo, irmãos, o tempo é um fator, é um ingrediente importante para o amadurecimento. Amém? Amém, irmão? Quando a gente vê, às vezes, um adolescente, ele tem uma pressa de chegar aos 18 anos, né? Uma certa vez eu encontrei com Suelen, um sobrinho dela, na praia. Aí Suelen perguntou: eita, como tu tá grande, rapaz? Tu tá com quantos anos agora? Ele disse: eu vou completar 18 anos em janeiro. A gente estava... Ou era num outro mês, lá na frente, uns 6 a 7 meses lá na frente. A gente estava uns 6 a 7 meses antes. Ele disse: eu vou completar em janeiro, 18. A ânsia dele chegar lá era grande demais, irmão. O desejo de chegar. Por quê? Porque você pega uma certa independência. Mas até chegar àquela idade, nem carteira de motorista aqui no Brasil você tem. Pode ser que tenha em outros lugares, mas aqui não. Você não tem direito de ter. Então, o tempo é um fator, é um componente importante para se chegar à maturidade. É uma conquista e você vai trabalhando a sua vida. Irmãos, não se perca no tempo. Se dedique para isso. Certa vez eu vou estar quase encerrando com isso aqui, tá? Mas certa vez a nossa filha, ela estava meio ruim na escola, não estava tirando uma nota muito adequada, e eu incentivei ela. Não vou dizer o nome dela não, para não entregar ela, né? Mas eu disse para ela: rapaz, se você passar por média, nós vamos para uma viagem dos seus sonhos. A gente estava planejando ir para os Estados Unidos e levar ela. Mas é se você passar por média. Irmãos, ela ficou animada. Mas era muito distante, dezembro. Eu posso relaxar, eu posso me distrair, eu posso fazer alguma coisa aqui e depois eu recupero. Às vezes, irmãos, você perde aquele tempo. E eu tenho a sensação de que algumas pessoas pensam que só porque o chamado é irrevogável, que nunca Deus vai deixar de ter o chamado para a pessoa, ele vai responder segundo ao chamado, ele pensa que não pode perder a entrada no chamado, né? O melhor da vida dele. A gente pode, irmão, retardar o chamado, a gente pode retardar, né, a entrada naquilo que é de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Olhando Hebreus, a gente sabe que a Bíblia fala, né, que algumas pessoas ali poderiam ter adquirido a capacidade, a habilidade de ensinar outras pessoas, mas por causa da displicência e da falta de ouvir, né, de dar atenção, ele terminou perdendo essa capacidade. Então, nós podemos perder alguma coisa. Quando chegou no final do ano, ela disse: pai, fiquei para a recuperação. Aí olhou para mim e disse: eu poderia ter passado, né, pai, se eu me dedicasse um pouquinho mais. Eu disse: poderia ter passado e poderia ter ido para a viagem com a gente. Você não perde naturalmente certas coisas, irmãos, espiritualmente também, por não atender às demandas de Deus. Você não pode ultrapassar os limites, mas também você não pode ficar além do limite que Deus demarcou para você. Quando você vai numa avenida, né, ou em alguns países, tem um limite mínimo de velocidade e tem um limite máximo de velocidade. Você tem que estar dentro daquela esfera ali. Você não pode ultrapassar esses limites, nem para baixo, nem para cima, porque é perigoso para você. Então, se a gente fica naquela ideia assim: não, mas eu sou tão coitadinho, quem sou eu? Eu não sei nem falar, não tenho nem modos, não tenho nem cultura, não estudei, não fiz aquilo.
você está ficando num limite perigoso. Mas se também você começa a pensar, eu sou o cara, eu sou outro nível, eu me amo, eu sou além, ninguém é capaz de falar como eu, ninguém é capaz de fazer as coisas como eu. Você está num outro limite, irmãos. Você não pode ficar tão exaltado que você faz chegar orgulho até você. Você precisa estar nos limites que Deus estabeleceu. Então, que você receba essa palavra hoje pela manhã, né, que Deus abra os seus olhos para entender que está tudo bem, está tudo no lugar certo e que a gente não vai perder Deus de vista. É muito importante, irmãos, ter esse ambiente. Né? Enquanto você está enfrentando certos desafios, Deus está tonificando seus músculos e você vai chegar no objetivo que Ele tem para a sua vida.